Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os avós são muitas vezes os historiadores das famílias, uma rede de segurança emocional, logística e até financeira para o núcleo familiar. Avós e netos estabelecem uma relação diferente de qualquer outra nas famílias. Sabia que os netos tendem a ser mais próximos das avós maternas e que a adolescência não degrada a visão que os netos têm dos avós, apesar destes se sentirem subalternizados pelos jovens nessas idades? Nesta edição vamos falar de avós e netos, da ligação entre ambos, numa edição gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa. Da Capa à Contra Capa debate o ensaio Avós e Netos de Ricardo Peixoto, doutorado em Psicologia, professor na Universidade Católica Portuguesa em Braga. Nesta conversa, gravada em Lisboa, participam ainda a pediatra e professora catedrática Maria do Céu Machado e o padre jesuíta Paulo Duarte. Dos vários papéis que o Ricardo sublinha entre avós e netos, começa logo por elencar 4 ideias. Há um papel simbólico, há um papel que é instrumental, outro sentimental e outro espiritual. O que é que quer dizer com esta definição em 4 fatias desta relação entre avós e netos? Ora bem, a relação entre avós e netos desenha-se em muitas facetas, em muitas características, sendo que, dentro daquilo que é o mais habitual na minha linha de trabalho de investigação de psicólogo, procurarmos grandes guarda-chuvas. E nesse sentido, de facto, os vários papéis têm sido estudados que se encontram em comum, apesar de sabermos que todas as relações são diferentes, procuram de facto encontrar alguns aspectos que possam ser comuns ao ponto de podermos introduzir nestes grandes guarda-chuvas, nomeadamente estes 4 grandes guarda-chuvas. O instrumental é a relação entre avós e netos que vai buscar à escola, levar à escola, fazer rotinas, é isso? Terá mais a ver com isso, sim. O instrumental tem uma tradução mais comportamental, por assim dizer, passa por todo aquilo, agora chama-se muitas vezes o apoio logístico. Ir buscar à escola, dar almoço, levar à escola outra vez, ir buscar novamente à escola, se não ficarem para as AECs, ficar algumas horas com os netos. Mas pode ser outras coisas menos, menos rotineiras. Porque, enfim, as rotinas dos pais também não são exatamente iguais todos os dias, graças a Deus. E, portanto, a partir daí também muitas vezes surgem alguns imprevistos onde muitas vezes os avós conseguem, de alguma forma, introduzir-se e, felizmente, dar essa ajuda. Há ali um ponto de contacto entre o simbólico e o sentimental. De certa forma, quando fala do simbólico, fala da referência dos avós na família, não é? Mas o sentimental também se cruza com isso, não é? O sentimental cruza-se com tudo. Não será só com o simbólico. Se formos a ver mesmo a tal ajuda logística, tem a ver com o sentimental, que caso não haja uma relação anterior, mesmo entre pais e filhos, e que leve a esta disponibilidade por parte dos avós, se não houver o sentimento por trás, provavelmente essa ajuda será no mínimo custosa e provavelmente poderá nem existir. A parte simbólica naturalmente está ligada assim ao sentimento e mesmo às emoções, de certa forma, sendo que tem mais a ver necessariamente com outro tipo de papéis, que tem a ver com a forma como os avós se mostram presentes e transmitem significados daquilo que provavelmente já passou, da forma como vem o mundo, que tem a ver com aquilo que são, mas também com os outros tempos que já viveram, não é? Que os avós são, enfim, atores de outros tempos. Sim. E que dessa forma acabam por transmitir algo mais simbólico, sim, não só, mas mais simbólico, que se cruza naturalmente então com o sentimento. E porquê é que juntou a questão espiritual? A questão espiritual está nos vários estudos que se encontram. Surge a questão espiritual que aparentemente até estará cada vez mais ligada ao papel dos avós e não dos pais, e nomeadamente também mesmo em termos de educação religiosa, também tem acontecido cada vez mais, que não deixa de ser curioso, porque há muitos pais que não gostam necessariamente da interferência dos avós em questões educativas, mas quiçá por acharem eventualmente que a religião e a espiritualidade são questões de outros tempos, acabam por entregar às pessoas de outros tempos, que poderão ser os avós. Maria do Céu Machado, estes papéis sempre foram assim? A relação sempre se dividiu nestas 4 fatias? Muito obrigada e obrigada pelo convite para estar aqui a comentar o livro, que li com toda a atenção, até porque sou avó, mas não sou atriz de outros tempos. Desculpe, fiquei ofendida com isso. Sou atriz do tempo atual.
Não, eu acho que é assim, no fundo, o livro refere estas fases ou estes exemplos de avós, é um bocadinho estereotipado, porque eu acho que cada avó acaba por, no seu comportamento diário, mensal, anual, etc., ter, ultrapassar estas fases todas. E por vezes realmente a função pode ser simbólica, outras vezes é à distância, outras vezes é instrumental, outras vezes faz piscinas e vai buscar e levar os netos à escola, outras vezes é cuidador portanto eu vejo os avós como multifacetados e realmente já com uma liberdade relativamente à sua vida, ao seu emprego, etc., que lhes permite, a maior parte das vezes, de poderem dar estes apoios de vária ordem. Mas quais são os fatores que vão mudando o peso? Porque hoje em dia, provavelmente, há um peso dos avós. Houve alturas até em que estes jovens, por exemplo, as famílias precisaram mais de apoio, até financeiro. As crises económicas levam também, eventualmente, a um reforço nas ligações. Isto muda, é cíclico esta alteração? Bem, atualmente os casais têm filhos cada vez mais tarde. E a mulher, enfim, até pela sua carreira profissional e porque quer ter uma profissão e carreira, começa a ter filhos muitas vezes depois dos 40. O que significa que os avós também vão ser avós mais tarde. E, portanto, o papel é diferente. E tem sido diferente ao longo das décadas. Agora, se calhar nesse aspecto que falou, até haverá agora um retrocesso, porque o que eu sinto até como pediatra é que os casais novos começam a ter filhos, as casas ficam pequenas, não têm possibilidade de, por exemplo, mudar para uma casa maior e, portanto, os avós são ali o refúgio para os netos e às vezes para os pais. E, portanto, todos estes equilíbrios são equilíbrios muito dinâmicos e que se estão a alterar conforme a nossa vida na sociedade, conforme a nossa sociedade, etc. Padre Paulo Duarte, como é que olha para estes vários papéis que aqui desempenhamos, para além de, se calhar, um que lhe possa eventualmente ser mais próximo, que é o lado espiritual? Também agradeço o convite, poder estar aqui à conversa convosco. E para fazer a ponte, estava a ouvir a doutora Maria do Céu e estava a pensar que, sim, curiosamente, quem está a ser pai e mãe mais cedo está a apanhar avós que ainda estão a trabalhar. Por exemplo, ou seja, que também neste dinâmico que está a acontecer, já não é a imagem do avô ou da avó reformados que têm disponibilidade. Avós que não têm disponibilidade porque também estão a trabalhar. E vejo, sim, eu estava a escutar e estava a pensar, porque nós muitas vezes também, e o Ricardo toca nisto também, a questão demográfica e geográfica. Uma coisa é também nós estávamos a falar de um ambiente, diria, mais aldeia, onde o modo de estar em família e de estar em comunidade é muito diferente, por exemplo, de estar num contexto citadino. Que é mesmo, pronto, é isto, são dinâmicas mesmo muito diferentes. E, portanto, o registro, cá está o registro funcional, é completamente diferente se for um ambiente de uma aldeia ou até mesmo de uma cidade relativamente pequena que funcione por bairro ou de uma grande cidade onde há distâncias maiores. Por isso vejo que também há aqui diferenças. Indo à parte que se calhar me toca de uma forma mais particular, achei interessante também aqui a dimensão espiritual. Claro que há aqui uma distinção e foi interessante, o Ricardo disse há pouco, a questão espiritual e religiosa, porque muitas vezes também temos de distinguir o espiritual, não é necessariamente religioso, e o religioso toca necessariamente o espiritual. E claro, quando há... O que é que eu vejo logo no espiritual? O avô, a avó, têm uma experiência de vida que ajudam, por exemplo, a relativizar. A questão do medo, por exemplo, se calhar os pais são novos, quando se vêem abraços com uma criança, vêm medos necessariamente. O avô, a avó, mais particular a avó, que tendencialmente é que ajuda, sobretudo nos inícios, digamos assim, o que acaba por acontecer é a experiência que tem um quê de espiritual, não é só o simbólico, mas tem um quê de espiritual, que ajuda a relativizar, a perceber que a vida é um bocadinho mais ampla. Depois acresce, sim, e é verdade então o fator religioso, que sim,
Se calhar as gerações mais novas, o modo como estão a lidar com a religião também é um bocadinho diferente. As gerações mais velhas têm um fator religioso, de facto, ainda muito vincado. Mas tem adesão nos netos. Não, claramente. Não é? Muitas vezes a avó, se eventualmente os netos dormem lá em casa, a avó vai rezar o anjo da guarda, minha doce companhia. Sim, para usar assim a oração que é bastante conhecida. E, portanto, vai incutindo. Independentemente das rotinas dos pais. Independentemente das rotinas dos pais. Acaba por fazer isso. Claro, por exemplo, há pais, conheço e eu acompanho situações mesmo de pais que se afirmam não crentes, que não acham mal. Porquê? Porque se sentem que se os avós querem dar o melhor aos netos, também neste fator religioso também lhes estão a dar o melhor. E por isso aqui a dimensão espiritual também fica lá. Eu já acabei por batizar uma ou outra criança, sim, em que os pais, um pelo menos era crente, mas a mãe de todos que não era crente, mas a filha, às tantas, começou a falar de Jesus, começou a falar da relação com Deus, que vinha da relação com os avós, e ela disse, Paulo, ela quer ser batizada, o que é que eu faço? Eu, então batiza, vamos batizar. Mas que vem desta relação espiritual e religiosa que teve com os avós. Ricardo, é verdade que há uma predominância das avós face aos avós? Predominância em termos de cuidados aparentemente existe e é aquilo que os estudos mais indicam. Ainda assim, conforme aquilo que o Paulo estava a dizer mesmo agora, por exemplo, há uma diferença entre contexto rural e citadino, por assim dizer, sendo que, por exemplo, há um trabalho nos Estados Unidos que pela descrição faz crer que é uma daquelas localidades muito grandes com poucas casas muito concentradas, em que na prática estamos a falar de um modelo de família alargado ali muito próximo geograficamente, que naturalmente traz suas culturas e tradições diferentes e em que o avô apontado, neste caso como mais próximo, é diametralmente o oposto, é o avô paterno. Portanto, dependerá sempre muito, não só da questão do sexo dos avós, ser a avó ou avô. E a linhagem? E a linhagem é exatamente a mesma coisa. Portanto, estamos a falar tipicamente da linhagem materna, mais próxima, da avó materna, que será mais próxima. Portanto, o avô paterno será aquele que será o mais distante, por assim dizer, mas que dependerá sempre das circunstâncias de cada família e da própria relação que existe. Mas os estudos o que é que dizem sobre isso? Os estudos dizem isto mesmo. Isso mesmo, ou seja, mas essa distância é também proporcionada pelo próprio neto, que se afasta mais ou aproxima-se mais, por exemplo, da avó materna do que do avô paterno, por exemplo? Novamente, se pensarmos no nosso contexto, estamos a falar provavelmente de uma relação entre mãe e filha que tende a ser mais próxima, e sendo mais próxima significa que a mãe provavelmente levará os seus filhos mais vezes, nomeadamente a casa dos seus pais, para ter com a sua mãe. Portanto, esta via fica muito mais facilitada relativamente à avó materna do que propriamente, já necessariamente, relativamente ao avô materno. Sendo que, novamente, depende muito das circunstâncias. Isto são testes estatísticos que encontram aqui esta tradução, mas depois depende muito do tipo de relação. Nomeadamente, uma outra coisa que o Paulo estava a dizer, que tem a ver com a forma como a relação é estabelecida. Assim, se de facto os avós surgem como apoio, falaste do medo, não foi do medo que as crianças podem sentir, depende também da forma como os avós conseguem dar apoio da aquisição da parentalidade aos seus próprios filhos, que muitas vezes esse tipo de situação parece contraproducente, porque de certa forma os pais não parecem capazes de dar o cuidado necessário dentro daquela circunstância, e os avós, se apenas substituírem, os próprios pais podem sentir muito essa questão. Maria de São Machado, estava aí com vontade de intervir. Força. Bem, em relação à linhagem, é óbvio que a mãe está sempre mais perto da mãe dela, da avó, do que da sogra. Podíamos aqui começar a discutir sogra e nora. Ou seja, quando nós temos uma família, essa família... e não vale a pena ter ilusões, porque é mesmo assim, está sempre mais próxima da linha materna, da família materna, do que da paterna. A figura de sogra, e repara, costuma-se dizer de brincadeira que o homem português tem dois amores, digamos assim, que é a mãe e Nossa Senhora de Fátima. Porque a mãe, portanto, a sogra e a nora
muitas vezes entram em conflito. Não é fácil para uma nora aceitar uma crítica de uma sogra, e a sogra nunca vai resistir a criticar, porque acha que educou muito melhor o filho do que a nora está a educar os netos. E, portanto, isto é uma coisa natural. E a proximidade da linhagem materna é muito maior do que a paterna. Agora, relativamente ao avô e à avó, eu acho que quando nós estamos a dizer que a avó, e o Ricardo até diz num livro que eu tomei nota, é 2,5 vezes mais próxima dos netos do que o avô. Mas são os avós, os tais avós que são os atores de antigamente, porque eram pais que eram pais distantes. O pai moderno já não é um pai distante. E, portanto, o que é que aconteceu a estes avós? Estes avós não gostam muito de lidar com as crianças pequenas, porque têm medo, têm receio, não sabem, podem não estar a fazer bem. Depois o adolescente também lhe faz uma certa confusão, porque nunca perderam, por serem pais, terem sido pais distantes, nunca perderam alguma rigidez educativa. Não se adaptam? Sim. Exatamente, os pais, enfim, 2 gerações, uma ou duas acima da minha, eram de uma rigidez educativa que não tem nada. Os pais agora são muito mais companheiros, infelizmente. Embora tenha que haver um gap geracional sempre, e às vezes também os casais não percebem isso e de vez em quando têm mesmo que dar um murro na mesa. Mas, portanto, o avô atual não vai ser o mesmo que o avô daqui a uns anos, ou seja, daqui a uns anos, estes pais que atualmente, tal e qual como a mãe, tratam da criança desde que nasceu e dão o banho e dão de comer e levam à escola, vão ser avós muito mais próximos, é a minha opinião. Padre Paulo Duarte, isto é quase cultural, esta questão. Sim. Enfim, mais uma vez, nós estamos aqui, e que é verdade, pode haver os estudos e que marcam, mas depois também temos muitos conhecimentos, muitas realidades de proximidade, dependendo de variações. Mas estava-me a lembrar aqui uma partilha pessoal da importância, de facto, das avós. Cá está, foi a avó da minha mãe que foi lá ajudar. Na altura, o meu pai estava ainda em serviço militar quando eu nasci. E pronto, e houve um dia que eu comecei a chorar. Isto também para falar a importância dos vínculos e do toque, enfim, a chorar. E a minha mãe, cá está, mãe nova, o que é que se está a passar? Mas já comeu, tem um banho, tem tudo, a parte funcional. E a minha avó pega-lhe ao colo. Minha mãe pegou-me ao colo, calei-me. A que horas é que chega ao Zé Manel? Às 7. São 7 horas. O que é que ele faz quando chega à casa? Pega ao colo. Portanto, mas esta sabedoria, não é? É de alguém que, por exemplo, teve 11 filhos, foi mãe de 11 filhos e, sendo analfabeta, porque depois esta dimensão cultural também não tem que ver só com grandes sabedorias intelectuais, apesar de elas serem importantes, como é óbvio, mas a experiência da vida, e por isso é que eu insisto, a dimensão cultural também implica muita experiência de vida, se calhar também por tentativa e erro que eles próprios, quando pais e com o gap geracional, que não havia tanta informação como há hoje, por exemplo. Os nossos avós não tinham Instagram, não é? Portanto, não tinham redes sociais em que com os influencers todos a Mas explicar. hoje há muitos avós com telemóvel. Sim, mas o que eu estou a dizer é essa geração aprendeu pela experiência. E hoje em dia, o que nós podemos de algum modo também assimilar a nível cultural é a partir também da relação e dessa experiência que trouxeram. É verdade que os avós de hoje em dia, muitos já têm telemóvel, mas não vão tanto seguir influências. Eu acho que é mais a geração dos pais, não tanto os avós. Não vão à procura de como lidar, porque sabem como lidar com a criança. Porque têm essa experiência de terem vivido. Como é que os netos veem isto? Estamos a falar um bocadinho mais do lado dos adultos, mas e os netos? Como é que olham para tudo isto? Os netos provavelmente complementam. Novamente, aqui vai depender muito da idade e novamente temos o contexto. E o tempo é um contexto também. Portanto, completamente de acordo com o que disse relativamente aos avós e avós, que para mim até mais, peço desculpa por desviar, mas para mim até mais do que propriamente apenas o tempo, tem a ver com a construção de identidade de cada um. Portanto, a identidade que eu tenho como pai vai ser a minha identidade, não exatamente igual, evoluída de alguma forma, mas vai ser a minha identidade como avô. O pai Ricardo vai ser o avô Ricardo. De certa forma, mantém-se. Os netos, ao seguirem novamente os próprios pais na forma como estabelecem a relação com os próprios pais / avós, naturalmente vão construir a partir desses princípios e bebem muito daquilo que é transmitido de geração em geração em termos de relacionamento, seja entre os casais, seja intergeneracional.
Portanto, traduzindo de outra forma, sim, novamente, se estamos a falar de crianças que seguem os pais para a casa dos avós maternos e mais para o pé da avó materna, naturalmente que a relação está a ser construída dessa forma. Não quer dizer que seja completamente imutável. Há muitas histórias de muitos netos que se sentiram mais próximos da avó materna inicialmente e que, de alguma forma, por qualquer razão, à medida que vão evoluindo, vão encontrando outras afinidades. Isso vai mudando ao longo da idade, não é? A relação muda sempre, até porque nós ganhamos outras capacidades à medida que nos desenvolvemos e a base de relação tem de ser diferente também. O facto de evoluir dessa forma pode significar que acabamos por criar outra ligação mais próxima ou menos próxima com algum dos outros avós, ou não. Vai depender. E é verdade que o afastamento é mais natural e normal na adolescência e depois pode haver um retorno à base? É verdade, embora esse retorno não signifique que fica tudo como estava. Há uma evolução, naturalmente. Mas sim, a adolescência é marcada por uma abertura ao mundo social. Se, enquanto somos crianças, os pais são fantásticos, depois são substituídos pela professora, a partir de certa altura, o professor e pais não têm hipótese relativamente aos amigos de escola. Sendo que, naturalmente, se significa que precisam de mais espaço para esse mundo social, esse espaço muitas vezes vem daquele tempo que existia da relação com os próprios avós. Que leva a duas coisas muito interessantes, que é os avós vão sentir mais isto porque sentem menos tempo e sentem que de certa forma a relação pode perder algum fulgor ou perder algumas características de proximidade para os netos que estão entretidos de facto nesse novo mundo que estão a começar a conquistar, acabam por considerar que a relação se mantém mais ou menos na mesma, continuam a gostar dos avós, continuam a contar com os avós, mas é típico de quem tem uma experiência diferente relativamente àquilo que está a acontecer. Portanto, de certa forma, os netos em ação, os avós em espera, poderia ser uma imagem aqui. Maria do Céu? Eu acho que os avós também têm que ser criativos e perceber que aquela criança é um adolescente e depois é um jovem adulto e que o comportamento da avó ou do avô também tem que mudar, não é? Eu fiz uma tertúlia com os meus 7 netos, que têm entre 16 e 24 anos, e disseram-me coisas muito engraçadas e uma disse-me... os avós são os nossos melhores amigos dentro da família. Ou seja, eles, na adolescência, os amigos ultrapassam a família, mas dentro da família, os melhores amigos são os avós, e isto é engraçado. Há quem diga duas coisas engraçadas. Uma é que a definição da avó é conforme a forma como o neto interpreta essa avó ou esse avô. E o outro aspecto é que há quem diga que é o único amor incondicional do mundo, porque mesmo o amor de pais, que nós dizemos é um amor incondicional, não é. Porque o amor dos pais, os pais exigem que os filhos respondam a esse amor, a esse afeto, sendo educados, sendo arrumados, tendo bons resultados na escola. Agora, os avós não exigem nada disso. É só mesmo amor e é incondicional. E deviam exigir? Não. Os avós são a parte boa da família e têm que dar apoio, têm que ouvir as histórias que não se contam aos pais e os netos saberem isso, que têm ali ouvintes a quem podem contar tudo e que não vão transmitir e que podem ajudar sem julgar. Isso os meus netos também disseram e de forma geral eu ouço isso dos netos. São pais que não julgam, são pais que não culpam. E portanto eu acho que um avô moderno ou uma avó moderna, se perceber que deve ir acompanhando a evolução e o crescimento dos netos, vai ser sempre um avô adequado. Pronto, Paulo, além de poder acrescentar naturalmente o que quiser neste tópico, gostava de lhe perguntar, na sua perspectiva, o que é que o divórcio dos pais muda na relação entre avós e netos? Na sua perspectiva. Bem, sim, em particular. Sim. Não, na minha perspectiva, ainda bem que tocou a questão dos netos. Netos no sentido... Eu acho que é importante também pormos hoje em dia... Não é o foco na criança no sentido que a criança idolatrar a criança. Não, acho que não se trata disto. Mas muitas vezes é tomar consciência, em vários fóruns eu vou repetindo isto, que é a criança e o adolescente não são adultos em miniatura. E muitas vezes, por querermos a criança e o adolescente arrumadinhos às expectativas, eventualmente, dos pais, depois o que acaba por acontecer é criar, exigir o que é impossível, que é serem adultos em miniatura, que não são. Quando há um divórcio, não é? E que a gente sabe que é todo... Depois também há uma grande variabilidade na situação de divórcio. Por isso é que eu digo, acho que é sempre importante pôr o foco
no bem-estar da criança. E nunca pode entrar aqui um fator de competir por ela e competir num sentido, diria, quase negativo, como muitas vezes pode acontecer. Usar-se a criança como fator, muitas vezes, de litígio. E isto é extremamente perigoso porque nós sabemos, quando há evolução, todos nós vamos guardar a partir da educação do que recebemos. E se recebemos uma educação a partir do conflito, a nossa realidade tendencialmente será conflituosa. Nada que depois uma psicoterapia também não possa ajudar, isto é claro. Mas ainda assim, acho que é preciso ter atenção quando acontece uma situação de divórcio, ou quando acontece uma situação de tensão, diria, entre o casal, e aqui pegando nos avós e no que a doutora Maria do Céu disse, que é que os avós também consigam se distanciar desse foco de tensão e também eles sejam garantes de amor. Os avós, independentemente do que aconteceu com os filhos, ou o que está a acontecer com os filhos, por isso eu estou a dizer filhos, porque há avós de ambas as partes que também são filhos, não é? Que eles possam ser garantes de amor e não contribuam, se eventualmente é foco de tensão ou de conflito, que não possam contribuir para isso, mas sejam também contributos para que a criança e o adolescente sintam esse ninho. Mas podem elas próprias sentir-se, estes avós, um pouco afastados, porque o contacto físico pode mudar, devido à custódia, que é uma questão que eu queria perguntar ao Ricardo também. Isso pode afastar um pouco avós e netos. Pode ser recuperado mais tarde, eventualmente. Pode afastar, enquanto os netos não estão dependentes de alguém para ir ter com os avós. Sim. Mas uma das coisas que sinto, e é verdade, a acompanhar pessoas, não é? O meu lado é mais de acompanhar e de escutar, que é a pessoa, quando está em conflito, ou quando está em tensão, ou está em sofrimento, vai buscar quem sente colo, quem sente acolhimento. E, claro, se uma criança está dependente de outro para que a vá levar aos avós. Mas quando começa a ser o adolescente, sem a intenção, vai procurar esse colo nos avós. Mesmo que seja muito distante, às vezes já houve situações de dizerem: eu pego na mochila, vou no autocarro e vou ter com o avô e a avó a quilómetros de distância. Porquê? Porque sentem esse colo, sentem esse carinho. E nós, mais novos ou mais velhos, necessitamos sempre de lugares de segurança quando estamos em sofrimento. E se há essa possibilidade, e se os avós são essa possibilidade, e que continuem a ser a possibilidade, volto a dizer, nestas situações de conflito, sobretudo dos pais, que não entrem em defesa de... se é para entrar em defesa, que entrem em defesa dos netos. Ou seja, estes precisam ser amados. Mas não é fácil, claro. Porque os avós tendem a defender o filho ou a filha, quem se separou e não... Sim, mas que insisto que é, se há crianças, mais do que defender o filho ou a filha, defender a criança. E de ajudar a que a criança e o adolescente sejam profundamente amados. Mas aí os avós não têm avós em recorrer para perceber que tipo de comportamento devem ter nessa circunstância, certo? Exatamente. Não é fácil, muitas vezes não corre assim tão bem. A proximidade entre avós e netos atualmente, com os Zooms e os Teams e todas as plataformas digitais, é facílima, não é? Antigamente, e esse é um dos aspectos que o Ricardo chama a atenção e que discute, é se a distância é um fator realmente distanciador entre avós e netos. E eu acho que agora não é, quer dizer, o neto pode estar na Austrália, digo isto porque tenho um neto a viver na Austrália e a trabalhar, pode estar na Austrália e falar todos os dias com a avó. E, portanto, a distância aqui acho que não é um fator. Mas a maior parte das vezes, isso é a minha experiência como médica pediatra, é que os avós tomam partido quando há um divórcio. E ao tomar partido, isso vai ainda fazer mais confusão àquela criança ou àquele adolescente que não sabe bem o que é que se está a passar, quem é a culpa, ou quem não tem culpa nenhuma. E portanto às vezes é complicado. Ricardo, vamos a este tópico do divórcio e também mais da distância. Não, a questão aqui levantada, portanto, do divórcio dos pais, naturalmente tem a ver com uma certa dificuldade ou até impossibilidade que nós temos de não tomar partido e sermos completamente neutros. Sendo que a tendência, obviamente, e dentro daquilo que estava a dizer, se já a relação, estereotipicamente falando, entre sogras e noras, sogros e genros, etc., já não tenderá a ser tão pacífica assim. Então, em caso de divórcio, obviamente que tomamos o partido do nosso. As sogras adoram os genros. Sempre. Aqui, sempre. O problema é sogras e noras. Exato. Bem, mas eu tenho que defender a minha santa avó Teresa, que está no céu, que tinha um amor pela minha mãe
e era a sogra, mas é verdade, tratava mesmo por filha. Às vezes, cá está, são as exceções. Ou não sabemos se são exceções, os estereótipos são o que valem. Exato. Mas estava a dizer, portanto, a questão do tomar partido é muito mais fácil tomar partido pelos nossos do que propriamente pelos outros. E novamente aqui temos a questão da ligação, não é? E depende de quê? Depende das idades dos próprios netos. Enquanto são crianças, novamente andam com os pais. Se andam com os pais se divorciam, há uma custódia que é para um lado ou para o outro, tipicamente para a mãe. Se tipicamente ficam com a mãe, então também, mais facilmente, a relação com os avós maternos sairá privilegiada, sendo que aí desconfio que, por exemplo, o avô materno se tornará mais próximo do que a avó paterna. E aqui toda aquela lógica que estamos a falar, de certa forma, já se desfaz. Mas há um movimento tipo ioiô em que ele depois regressa ao contacto, apesar de ter havido um distanciamento, ou isso não existe? Eu não posso dizer com toda a certeza que exista por uma razão, porque depende sempre da forma como a relação for construída a partir daí. Se o neto tiver idade suficiente para perceber que nada disto é preto e branco, provavelmente esse tal ioiô poderá vir a acontecer. Agora, se lhe for transmitido sempre esta ideia de que a culpa está do outro lado e o teu pai é isto, é aquilo, etc, a partir de certa altura poderemos não ter uma base assim tão realista para que esse movimento venha a acontecer. Contudo, depende novamente daquilo que o próprio neto vier a descobrir, porque se, enquanto for adolescente e na idade adulta jovem, começar a compreender que de facto estas dinâmicas são diferentes, não são só aquilo que se diz, não é só culpa do pai ou só culpa da mãe, ou de quem quer que seja, ou que não há culpas ou o que for, a partir de certa altura é possível que a relação já seja construída de outra forma. Mas aqui é a predominância do discurso da culpa, não é? Pois, exatamente. Que circula. Mas é assim, eu ia dizer, o Ricardo estava a dizer que quando há separação, que a maior parte das vezes as crianças ficam com a mãe. Atualmente, felizmente, já não é tanto assim, não é? E há a figura de guarda partilhada em que as crianças ficam uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Eu tenho a dizer que há 20 ou 30 anos, quando isto começou, eu era, como pediatra, completamente contra, a dizer, mas que coisa disparatada, como é que é possível? Agora sou completamente a favor, por várias razões. A criança precisa de pai e mãe, não precisa só de mãe nem só de pai, precisa de pai e mãe. Primeiro. Segundo, um pai, quando a criança ficava com a mãe, o pai não era pai, não há pais de fim de semana, porque um pai que não fica a semana inteira e tenha que ver se a criança fez os trabalhos de casa, se comeu o que levou para a escola, se leva o casaco, o vestido, etc., não é pai. O que é que passou a acontecer? Uma situação engraçada. O pai, na semana em que fica com a criança, exatamente porque se sente menos seguro, vai recorrer aos pais dele. E isso aproxima os avós paternos. Ou seja, o que nós vemos é que numa família não separada, a tendência é mais para os maternos. Numa família separada, há aqui uma divisão um bocadinho mais equitativa, quando está com a mãe com os avós maternos, quando está com o pai com os avós paternos. Não podíamos aliviar os avós e netos desta questão da culpa? Quanto tempo é que temos? Não temos muito tempo, tema, temos mais 10, 15 minutos. Não, tendo em conta o tema, não é? O tema da culpa é um tema de facto mesmo muito complexo e que sim, é verdade, nós, o fator religioso, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e agora até se repete 3 vezes na missa, portanto, acho que tem que haver aqui uma grande consciência de verdadeiramente o que é culpa, o que é que a pessoa é culpada. Por exemplo, no caso dos netos, não é? Os netos não têm propriamente uma culpa, estamos aqui a falar do divórcio e uma separação. E, portanto, não lhes pode ser incutido essa força de que depois pode acontecer que a criança e o adolescente, no meio de um conflito, às tantas acham que a culpa é dela. Foi o que provocou. Isto é que tem que se evitar sempre ao máximo, não é? Agora, mais uma vez, as pessoas adultas é que terão que ser as adultas, passe a repetição na sala, não é? E tem que ter a consciência de todo este trabalho interior que têm de fazer diante da realidade complexa que têm. Houve um conflito, houve uma tensão, ao ponto de haver uma separação. Então, agora, em consciência, perceber qual é a responsabilidade, se calhar mudando tanto a palavra culpa para a palavra de responsabilidade, em que parte a parte têm na situação de conflito, mas a responsabilidade, sobretudo, que têm neste ser que os dois geraram. E, portanto, mais do que aqui aliviar culpas, é tomar consciência da responsabilidade diante desta criança.
Isto para mim tenho claro. Ricardo, a tecnologia aproximou avós e netos, sobretudo podemos dizer que a pandemia jogou aqui um papel, ou não? A tecnologia tem esse potencial. Aquilo que aparentemente acontece mais facilmente é a própria relação já existir e, mediante um molde de relação mais próximo, menos próximo, as novas tecnologias serem utilizadas para essa comunicação. Há vários estudos norte-americanos que apontam, por exemplo, mudanças geográficas, que caso não exista uma relação tão próxima, não vai ser o telefone ou o Teams ou o Zoom ou o que for, que vai criar essa aproximação. A pandemia, eu não tenho dados, posso refletir sobre isso. A pandemia, a partir do momento em que nos cria a impossibilidade de contactos cara a cara, acredito que em muitos casos possa ter ajudado a aproximar, quanto mais não seja, porque se tornou uma utilização tão mainstream que não é que nos tenha obrigado, mas levou-nos à busca. E o facto de procurarmos a utilização, independentemente da idade, pode de facto ter ajudado a aproximar nesse sentido. Maria do Céu, sobre esta questão. Eu acho que aproximou. Quer dizer, numa sociedade atual em que muitas vezes, por exemplo, o pai ou a mãe viajam em trabalho e estão fora uma semana ou 2 semanas, porque é a realidade atual. A criança poder todos os dias ao fim da tarde falar com os pais, vendo a cara, vendo os pais e os pais vendo a criança, e isto também aplicado aos avós, obviamente é extraordinário. Obviamente, quando nós damos o exemplo dos Estados Unidos e os anglo-saxónicos, de forma geral, a família alargada quase desapareceu. Os anglo-saxónicos, como sabem, o estudante universitário, quando vai para a universidade, sai de casa dos pais, já não volta mais. Encontram-se no Thanksgiving, não é? Encontram-se 2 vezes por ano. E não corre bem, vemos nos filmes que a maior parte das vezes quando se encontram não corre bem. E portanto não queremos a sociedade anglo-saxónica, não queremos a sociedade americana, queremos a portuguesa, a italiana, a francesa, a espanhola, que somos muito mais, temos muito mais a família alargada, vivemos muito mais a família alargada. Pronto, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos aqui nesta conversa muito agradável e muito simpática e muito esclarecedora a focarmos nos netos. Então, e a mais-valia para os avós? Há uma enorme mais-valia para os avós. Há um estudo muito engraçado de um alemão chamado Bosch Zupank, que Portugal também entra, que é em 40 e tal países europeus, em que seguiram, e o estudo começou em 2002, seguem desde os 55 anos as pessoas até morrerem, e com vários waves, várias ondas de estudo, e para chegarem à conclusão que os avós e as pessoas reformadas, há 2 fatores protetores relativamente à doença crónica e à mortalidade precoce, que é fazerem voluntariado ou tratarem dos netos e terem algum papel relativamente à vida dos netos. E isso é extraordinariamente entusiasmante para alguém que se calhar tinha uma vida super ativa e se reformou e de repente se viu em Mudou casa, tudo, não é? Mudou tudo. E portanto esse estímulo é um estímulo para os avós, é um fator de anti-envelhecimento. Eu diria que anti-aging é o maior fator, é ter o convívio com os netos. Sim. Paulo? Sim, eu queria comentar uma coisa que eu acho que até de vez em quando há assim uns vídeos humorísticos que é os avós dealers que passam a notinha na mão, esse clássico. Quase como um criminoso. Exatamente assim, famoso, passam o clássico da notinha, olha, faz o que quiseres. É espetacular, não é? Portanto, esta relação e pronto, mas estava a achar mesmo, e é um bocado isto. Nós somos seres de comunidade e voltando sobretudo ao nosso contexto latino, chamemos assim, português, espanhol, italiano, por aí fora, nós, ao sermos de relação e em comunidade, de facto, quando somos estimulados nessa relação, e em particular as pessoas mais velhas, e aliás têm feito até estas experiências de juntar, por exemplo, lares com jardins de infância, intergeracionais, e que têm dado resultados maravilhosos para ambas as gerações. E porquê? Porque é sinal desta partilha
Depois também se diz que as pessoas mais velhas também, já dizia até a minha própria avó, sabes, filho, outros tempos, a partir dos 60 anos tem carta branca para dizer tudo, portanto perde-se os filtros, no bom sentido, e que se pode brincar, e pode-se brincar de outra forma, e há uma outra vitalidade, e se nós em comunidade aprendêssemos também destas vitalidades no modo como nós nos relacionamos, não só é bom para os mais velhos, mas era para toda a comunidade. Nós aprendíamos todos a nos relacionar, quer com a experiência, por um lado, obviamente que os avós, volto a dizer, trazem experiência, mas também pela criança com espontaneidade, com liberdade. E essas experiências que têm acontecido mostram-nos que quando nós nos permitimos viver em relação, independentemente das idades, todos ganhamos. Isto leva-nos à questão de um bocado da organização de sociedade, quer dizer, esse contacto entre creches e lares, quer dizer, era preciso pensarmos de outra maneira a forma como nós estamos estruturados, sistemas de saúde, sistemas de segurança social. As políticas públicas também podem ajudar a relação entre avós e netos, Ricardo? As políticas públicas têm sempre potencial para ajudar a resolver algumas coisas. E fazem ou não? Neste momento não tenho a certeza. Porque eu fui pesquisar algumas coisas dentro daquilo que se pode fazer ou não e dentro daquilo que se faz hoje em dia. E encontrei, obviamente que isto não é novidade para ninguém, diferenças incríveis entre a nossa realidade em Portugal e a realidade noutros países da Europa, nomeadamente, especificamente no Norte da Europa, que são coisas completamente diferentes. Eu tenho alguma dificuldade em pensar nesta questão das políticas, porque se por um lado me faz sentido encontrar políticas específicas para a relação entre avós e netos, já que os avós entram na vida dos netos de mais que uma forma e que de certa forma muitas vezes são cuidadores, semi-cuidadores ou o que for. Por outro lado, tenho algumas dificuldades em compreender o porquê de procurarmos este tipo de apoios, de tempo, monetários ou o que for, com licenças maternais e paternais que não são assim tão compridas quando comparamos com outros países. E não quero ser mal interpretado, porque a mim faz-me todo sentido haver este tipo de licenças para os avós, apoios para os avós, mas ao mesmo tempo pergunto-me se temos essa disponibilidade para os avós, porque não, pelo menos inicialmente, canalizar para os pais, que apesar de tudo me parecem mais importantes nesta fase inicial do que os avós. Sendo que os avós são, de facto, muito importantes, sem dúvida, mas têm a sua função e esta função, por agora, mesmo tendo o trabalho, porque de facto os avós não são propriamente todos reformados, mas ao mesmo tempo já não terão aquele manancial de obrigações do dia-a-dia que os pais continuam a ter, nomeadamente, especificamente, em termos não só laborais, mas também laborais, e relativamente aos filhos. Esta é a última ronda, aproveitem para deixar outras mensagens, mas os sistemas podem ajudar? Maria do Céu? Não, eu acho que podem de várias maneiras, e não só avós e netos, o intergeracional, e que depois pode ser aplicado a avós e netos, mas pode não ser. Eu fiz parte de um júri aqui há uns tempos da Santa Casa da Misericórdia que divulgou um concurso engraçadíssimo em que financiava projetos no âmbito da saúde, projetos na comunidade. E um dos critérios é que tinha que ter como responsáveis pelo projeto alguém com mais de 65 e alguém com menos de 25. E apareceram projetos fantásticos. Isto leva a que haja maior conhecimento e maior respeito, seja dos novos relativamente aos idosos, seja dos idosos relativamente aos novos. E com isso vão beneficiar também avós e netos, de certeza. Portanto, há muita coisa que se pode fazer, pequenas coisas, pequenos passos. Passos para o Duarte. Às tantas, o Ricardo diz aqui uma coisa interessante, que é uma das principais funções da família é distinguir o conhecido do desconhecido. O que é que isto significa? Que se nós vivermos bem a relação e a comunidade uns com os outros, e em particular nesta diferença até de gerações e com riqueza, então, há pouco falávamos do medo. O medo em geral acontece porque há o desconhecido. E se avós e netos, netos e avós, e agora integrando aqui os pais, podem viver numa boa relação de fomentar o bom que existe em cada um, então o medo começa a diminuir e começamos a ser pessoas que olhamos uns para os outros com uma beleza de relação e com uma possibilidade de, em sociedade, não vivermos com medo, mas vivermos com a possibilidade de nos conhecermos melhor uns aos outros. Foi a conversa gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa sobre o livro Avós e Netos,
com Ricardo Peixoto, Maria de São Machado e Paulo Duarte. Esta conversa está disponível em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original do programa é do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa esta semana Diogo Rosa, Ana Marta Domingues, Beatriz Garcia e José Pedro Frazão. Voltamos na próxima semana para outro tema.